Muito obrigada por estarmos juntas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco. Nos ensina, Senhor, nesse último item que é a responsabilidade, o estar ocupadas em casa. É um tema que não parece tão bom de ouvir, ó Deus. Mas que o Senhor nos traga lições preciosas, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. Então, gente, a mim coube a responsabilidade de trazer o último tema, né? A Lu brincou falando que me pegou no laço, né? Mas, gente, eu amo a palavra de Deus, né? Amo ensinar, mas a minha praia são as crianças, né, gente? Né? Lá com eles, até meus juniores, né? Eu falei, Lu, Deus tem abençoado tanto vocês, né? Tantas mulheres excelentes que o Senhor continue usando para a glória dele. Ela, não, mas um vai ser seu. Tá bom, tá bom. Então, a mim coube a responsabilidade de trazer agora o último tema, né? Nós já lemos aí o texto todas juntas. Vou virar um pouquinho para cá. E aí o tema hoje é responsabilidade, né? Exatamente a parte do texto que fala aí sobre estarem ocupadas em casa. E aí, com relação a isso, a gente vai falar sobre trabalho. Hoje em dia, né? A gente sabe que aqui não tem nenhuma desocupada, né? Temos muitos afazeres dentro e fora de casa, desocupada que ninguém é, né? Trabalho não falta. E por isso essa ênfase aqui do trabalho, né? E aqui a gente tem a instrução de Paulo para Tito, né? Sobre as mulheres estarem ocupadas em casa. Mas, infelizmente, a visão que a gente tem de trabalho hoje é uma visão muito deturpada, né? E a gente até tem dificuldade de enxergar essa ocupação aqui do ocupado em casa como trabalho, né? Mas por que isso, né? Então, para entender melhor, né, a gente precisa até de uma perspectiva histórica, né? Porque hoje o trabalho é considerado só aquilo que recebe dinheiro, né? Só aquilo que é fora de casa, né? Sempre foi assim? Nem sempre foi assim, né? Então, rapidamente aqui uma perspectiva histórica, né? O trabalho e a casa nem sempre foram essas esferas distintas, né? Até a Revolução Industrial, né? Quem era ferreiro, ou era da indústria têxtil, ou fazia qualquer coisa, a família participava de tudo, né? Estava tudo presente ali na casa. A mulher participava, os filhos também participavam. E aí, com a Revolução Industrial, né, as pessoas, né, teve aquele êxodo rural, as pessoas foram para a cidade, né, os homens foram a trabalhar nas fábricas e as mulheres ficaram em casa. E a partir daí começou uma distinção, né, do público e do privado, do que o homem faz, do que a mulher faz. Um ganha dinheiro, o outro não ganha. E essa questão da casa foi sendo desvalorizada. E foi sendo considerado só trabalho, né, na mentalidade de todo mundo, somente aquilo que é recompensado financeiramente, né? Mas isso não é verdade, não é disso que a Bíblia diz quando fala sobre trabalho. E aí a gente precisa corrigir a nossa visão. Como? Claro, gente, com a palavra de Deus, né? Todo o tempo que a gente está aqui, eu nem sempre participo, né, da EBD, e eu depois assisto em casa, né, as lives lá. Às vezes eu durmo no caminho, né, mas eu assisto todas as aulas depois em casa, né, como nós somos edificadas. Porque todos esses temas a gente sabe que é remar contra a maré. A palavra de Deus vai contra aquilo que é o normal, que é o natural hoje em dia, né, e é ela que nos instrui. Então aqui a gente precisa agora da ajuda da palavra de Deus. Eu já pulei aqui sem querer. Não, tá certo, né? Eu tô esquecendo de passar o slide. Isso, até que eu já falei. Precisamos da palavra de Deus para corrigir a nossa visão sobre trabalho. O que que a Bíblia fala, né? Sobre trabalho, né? Primeiro a gente precisa lembrar... Deixa eu ver aqui, tá certo? Isso, tá bom. Então a gente precisa de uma teologia apropriada sobre trabalho. O que que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, a gente precisa lembrar que as mulheres na Bíblia, elas sempre realizaram vários tipos de trabalho, né? Achei até engraçado, porque no Velho Testamento tem até aquelas que eram contratadas para prantear no velório. Era uma profissão, gente, de alguém, olha isso, né? Tinha as costureiras, né? As artesãs, com habilidades que Deus deu. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos mulheres trabalhando. Não só dentro da esfera da casa, né? Inclusive aqui, né, o Paulo, que é esse mesmo que fala aqui que as mulheres estejam ocupadas em casa, por várias vezes ele elogiou o trabalho de muitas mulheres que participaram do ministério dele, né?
Teve ocasião, por exemplo, com Áquila e Priscila, né, os fazedores de tenda. E ele elogiou, né, a participação da Priscila ali no ministério, estava junto. Esse é o que a gente sabe mais, né? Mas não teve só ela, teve também a Lídia. A gente já conta a historinha para as crianças, né, Mari, lá, vendedora de púrpura, né? Ela era bem economicamente, financeiramente, uma ótima profissional, né? Abençoou o ministério de Paulo. Tinha casa em Filipos, né, que abrigava a igreja de lá também. Teve uma que a gente conhece menos, né, que é a Febe, né? E Paulo elogia ela também pelo valioso serviço que proveu a ele aos cristãos da região de Cencreia. Inclusive, em uma das ocasiões, provavelmente, né, foi ela que levou uma carta, né, para a igreja de Roma, que Paulo, né, pediu para que ela levasse, né. E lá em Romanos 16, não coloquei aqui, né, só porque eu quero dar esse panorama geral das mulheres que participaram do ministério de Paulo, ele fala sobre 28 amigos, e 9 desses amigos em que ele elogia e que ele cita, lá em Romanos 16, são mulheres. Olha que interessante, né? Então ele elogia o trabalho árduo de cada uma, né? A Bíblia sempre destaca a habilidade, né? Porque elas tinham destreza, porque faziam para o Senhor, né? Então a Bíblia sempre fala do trabalho das mulheres, né? Então aqui, ok. Primeira coisa que a gente precisa entender, né? Então, Paulo aqui, se a gente fosse pegar a visão do mundo de hoje, a gente fala, nossa, Paulo é um preconceituoso, né? Quer que a mulher fique só dentro de casa, ocupada em casa. Não, não é isso, né? É porque a gente está com uma visão deturpada de trabalho. Na verdade, ele sempre elogiou o trabalho, e o trabalho de muitas mulheres abençoaram o ministério dele também. Então, pensando aí nessa teologia sobre o trabalho que a gente precisa mudar na mente, agora a gente já não tem mais birra contra Paulo, sabe que está tudo certo, né? Ele não está aqui desconsiderando o trabalho de ninguém, né? A gente precisa olhar para outras partes da Bíblia que nos ajudam a entender melhor essa teologia sobre o trabalho, né? Porque entender sobre isso é vital para que a gente faça escolhas sábias nessa área, né? E a gente vai entender melhor isso aqui no decorrer do estudo, né? Sobre em que, por quê, onde, quando, como trabalhar, né? Tem meninas aqui que ainda são novas, né? Estão na época de faculdade ainda, tá bom. E vão ter que fazer escolhas, né? Quem já aposentou, né? Que escolhas eu faço agora na área de trabalho, né? Então isso tudo vai nos ajudar a nortear as nossas escolhas e fazer escolhas sábias nessa área, né? Então a primeira coisa, gente, primordial, que a gente precisa lembrar que o trabalho foi criado para exibir a natureza e o caráter de Deus, né? Deus, o nosso Deus Criador, nos fez a imagem e semelhança dele, que é um Deus trabalhador. Inclusive, eu coloquei um texto aqui, que na verdade cita Jesus, né? Jesus fala lá, durante o ministério dele, né? Jesus, porém, disse, né? Meu pai sempre trabalha, e eu também. A versão que eu estou usando aqui é NVT, tá? Se alguém quiser acompanhar. E Deus, ele nos fez com essa característica dele. O trabalho, ele já existia antes da queda, né? Deus colocou o homem lá para cultivar e guardar o jardim. Então, infelizmente, hoje, uma das mentiras que a gente ouve por aí, nossa, né? Por que eu tenho que trabalhar tanto? A culpa é de Eva. Não, gente, a culpa não é de Eva. O trabalho já existia antes do pecado, né? É claro, ficou mais difícil com as consequências do pecado. Mas Deus já nos fez com essa característica, né? De ser um povo trabalhador. E depois a mulher veio como auxiliadora, também na tarefa de guardar e cultivar o jardim. Então, o trabalho, né? Árduo, honesto, diligente, produtivo, fiel, frutífero, né? Ele vai testemunhar da natureza e do caráter de Deus. Então, ao ver e pensar questões do trabalho, né? A nossa primeira questão não tem que ser financeira, né? Ah, que trabalho eu vou escolher aqui, as meninas novas aí, eu vou escolher o que ganha melhor, eu vou escolher o que me sinto bem, né? O que vai de acordo com as minhas expectativas. Não, se eu sei disso aqui, o que vai nortear, em primeiro lugar, a minha escolha é aquilo que glorifica a Deus, né? É aquilo que vai mostrar o caráter de Deus. Isso é que tem que estar em primeiro lugar. E para isso a gente tem que estar sintonizada com a palavra, senão a gente vai no automático, naquilo que a gente ouve sempre para todo lado, mas que não é o que a Bíblia diz e o que nos norteia, né?
E aí um versículo bem conhecido nosso, né? Eu falei que a gente tem que trabalhar para a glória dele, né? E na hora de escolher, tem que escolher aquilo que for para a glória de Deus. É o 1 Coríntios 10, 31. Né? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então esse vai desde o trabalho que você faz fora até lavar o banheiro, pensa aí naquele trabalho que você não gosta muito, tudo, né? A gente faz para a glória do Senhor. E quando a gente sintoniza isso no nosso coração, essas tarefas ficam menos árduas, né? Menos pesadas, né? Mas aí não para por aqui, vamos lá. Segundo, né? Todo trabalho legítimo é uma extensão da obra de Deus. Peraí. Isso. E aí eu gostei muito aqui de um trechinho do livro que eu vou ler para vocês, né, sobre isso. O trabalho médico é uma extensão do Deus que cura. O trabalho de construção é uma extensão do trabalho do Deus que constrói. O trabalho de planejar é uma extensão da obra do Deus que cria. A faxina de um cômodo reflete o trabalho de Deus que traz ordem para o caos. Acalentar um bebê que chora reflete o Deus que conforta. Preparar uma refeição reflete o seu trabalho de prover o nosso pão diário. Então, todo trabalho legítimo, né, que não é ilegal e nem imoral, quer ele seja remunerado, quer não, ele tem valor, desde que seja feito para a glória de Deus. Então, todo trabalho é uma extensão, né, da obra de Deus, né? Mesmo aquela tarefa, né, que eu já citei, que é particularmente mais difícil ou que é desagradável para mim, né, muda quando eu tenho essa consciência de que eu estou trabalhando para Cristo, né? E aí eu peguei mais um texto, que é o texto aqui de Colossenses, que nos ajuda também a sintonizar a nossa mente e o nosso coração, né? Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então, às vezes, né, lidar com o chefe, né, é complicado, né, com a coordenadora que só pega no seu pé, ou em casa parece que os filhos não merecem, né, o seu esforço, mas você não está fazendo porque eles merecem. A gente deve fazer porque é para o Senhor. E isso testemunha de Cristo, até na vida desses que às vezes com o pecado nos afetam também. Isso é desafiador, irmãs, é desafiador para mim também. Só é possível porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas lembrem disso, né? De fazer, não, agora também vou deixar a louça toda para ele lavar. Não, né? Você está fazendo para o Senhor, você está servindo o Senhor nos seus afazeres. Né? E fora também, né? Nossa, não vou ajudar, né? Essa pessoa só me atrapalha no trabalho, né? Só pega no meu pé. Não, eu vou fazer porque é para o Senhor que eu estou fazendo. Então, ligar essa chavinha, ter o Espírito Santo nos lembrando isso a todo tempo, nos ajuda muito a viver para a glória de Deus nesse sentido. E aqui ainda pensando no final desse versículo, né? O seu trabalho, ele tem relevância eterna, né? Então, o final do versículo falava, né? O Senhor a quem servem é Cristo, né? Então, nenhum trabalho feito para a glória de Deus vai ser sem sentido, né? O que você está fazendo não é apenas um mero trabalho, né? Não é uma série de tarefas repetitivas, insignificantes. Não, a gente tem, por exemplo, o exemplo de Jesus. Por 3 anos ele cumpriu o ministério dele, né? Mas antes disso, ele exercia a profissão de carpinteiro. E tanto lá no prego, que era uma profissão na época também mal remunerada, né? Era humilde. Então, tanto como carpinteiro, como em seu ministério, em todas essas áreas, ele estava fazendo com a perspectiva eterna. Era para a glória de Deus, né? Então, o que importa na eternidade é que você hoje seja fiel com os recursos, com as responsabilidades, com os relacionamentos dados por Deus para você, né? E aí você vai estar trabalhando por um pagamento eterno. É o Senhor quem está vendo. Então, não espere a sua recompensa aqui. Eu sei que como mulher é difícil, às vezes a gente realmente espera ser recompensada, ser elogiada, né? Ser bem vista aqui, né? Dentro de casa, eu quero ser reconhecida.
Gente, mas nós estamos trabalhando com uma perspectiva eterna, é para o Senhor. Então, mesmo que eu não seja reconhecida aqui, nenhum trabalho, por mais que pareça insignificante, é em vão. Não é. É para o Senhor. Então, lembra disso, né? Tem mais um texto que eu separei, João 6, 27, né? Fala, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Então a gente tem que buscar aquilo que vai ter valor eterno, né? A perspectiva da eternidade. Por mais anos que eu vivo aqui, ainda assim uma pontinha ínfima do tempo que passaremos na presença do Senhor. Isso norteia nossas escolhas aqui hoje, de qual vai ser a postura do nosso coração diante do trabalho que Deus colocou em minhas mãos para fazer. Mais um ponto aqui. Deus quer que você seja estratégica na distribuição do seu tempo e energia. Todo mundo aqui tem um dia só de 24 horas, né, gente? A gente queria que fosse mais, né? Mas não tem como, então são só 24. Então o tempo é limitado para todo mundo e a gente não consegue fazer tudo que gostaria, né? Sou só eu? Acho que não, né, gente? Não dá para fazer tudo que a gente gostaria, né? Então a gente precisa determinar como melhor alocar o nosso tempo e a nossa energia também. Que às vezes até sobra tempo, só que a energia já está lá, foi pro brejo, né? A gente não tem energia para nada e quer ficar lá, só quero, né, ver Netflix, gostaria que alguém fizesse massagem nos meus pés nesse momento. Quando... né? Então a gente tem que ter sabedoria, né, para escolher como administrar o nosso tempo e energia, né? E aí a gente às vezes vai ter que escolher não entre algo bom e ruim, né? Mas a melhor opção entre várias boas opções conflitantes no tempo que a gente tem. Mas, gente, ali no livro ela cita como que hoje nós somos privilegiadas. E realmente, né, a gente tem que olhar para o passado, ver como que Deus hoje já tem nos dado muitos recursos, né? Imagina, né, que hoje a gente tem mercado, tem farmácia, tem tudo à mão. Imagina alguns anos aí atrás, você consegue imaginar que você ia ter que pegar uma carroça ou um cavalo para ir até a cidade buscar o sal. E aí quando você voltasse, você ia ter que moer um grão para depois fazer alguma comida, ia ter que matar a galinha, depenar a galinha para colocá-la para o jantar. Hoje não, você vai ali no Mercado Dia, compra 1 quilo do peito de frango, sal, tempero, já está tudo ali também. Então, isso hoje nos permite ter mais tempo, né? E aí, ela colocou uma coisa interessante, né? Como a gente hoje tem mais tempo opcional em nossas mãos do que essas mulheres que viveram antes de nós, né? Nós prestaremos conta disso. Inclusive, a gente gosta muito de compartilhar, né, com os adolescentes, né? O Twitter, né? O Instagram, eles existem para mostrar que você não orava, não era por falta de tempo. Que você estava usando seu tempo em outra coisa, certo? Então, nós vamos prestar conta desse tempo a mais, né, que nós temos hoje em relação a essas mulheres lá de trás. E aí eu preciso fazer escolhas sábias do trabalho que eu vou realizar nesse tempo que eu tenho. E aí o que a gente vai ter que levar em consideração nessas escolhas, né? Mais um texto aqui, para a gente refletir. Mateus 6, 19 a 21, né, fala, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então Deus espera que a gente invista os recursos que Ele nos confiou nas coisas que são duradouras, né? Onde estiver o teu tesouro, vai estar o seu coração. Então a gente precisa examinar os motivos do nosso coração, né? Para ver se a gente está valorizando mais a Deus e o reino dele ou as coisas temporais, né? Não é pecado ser bem-sucedido, né, financeiramente, mas se o meu coração está mais nessas coisas do que investir o meu tempo e os meus talentos e o meu trabalho para que o reino de Deus cresça, eu preciso ajustar alguma coisa no meu coração, né? Tem alguma coisa errada. Mais um pontinho.
As mulheres redimidas demonstram isso, né? Por intermédio das boas obras, né? A gente gosta de falar aí das boas obras, né? A gente demonstra a nossa intencionalidade através de boas obras, né? Lá no próprio capítulo aqui em Tito, no capítulo 2:14, esse eu não coloquei aqui, fala que Jesus morreu para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, né? A gente sabe que as boas obras não nos salvam, né? O sacrifício de Jesus foi suficiente, mas a marca daquele que foi alcançado, né, é uma evidência inevitável daquele que tem verdadeira fé, é essa característica de boas obras, né? A bondade, o nosso modo de viver agora. E aí as mulheres piedosas, elas são encorajadas e elogiadas em vários textos para a prática de boas obras. Para quê? Para glorificar o nome de Deus e para dar bom testemunho. A gente tem um exemplo de Dorcas, né? E fala lá da prática de boas obras e o que ela fazia com a costura, né? E com tudo, para quê? Para alcançar o reino de Deus. O seu trabalho estava focado naquilo que é importante para o Senhor, né? Tem um texto aqui também em Timóteo, onde ele fala sobre as viúvas, né? E aí eles tinham que decidir ali quais viúvas seriam assistidas, né, pela igreja, nos recursos. Lembra que naquela época não tinha INSS, né, gente? Então a igreja assistia as viúvas e quais deveriam ser assistidas, né? E uma das características que Paulo coloca na carta a Timóteo, né, lá em 1 Timóteo 5:10 fala, né, que ela deveria ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. Isso tem uma lista, né, de boas obras que são esperadas da mulher que serve ao Senhor. Até na outra versão aqui, deixa eu ver se eu escrevi, esse comecinho, né, ao invés de deve ser respeitada pelo bem que praticou, deve ser respeitada por suas boas obras. E olha só, né, a primeira boa obra que é citada dela aqui é como alguém que soube criar os filhos. E aí depois, hospitaleira, que serviu o povo santo com humildade. Então essas boas obras, elas norteiam a nossa visão sobre trabalho. Meu trabalho é para o Senhor. Olha a minha primeira boa obra, qual deve ser? Cuidar da minha família, dos filhos, né? Vem em primeiro lugar. E aí o último aqui, ainda sobre trabalho, a Escritura ela promoveu uma ênfase específica de gênero sobre a responsabilidade do trabalho. Acho que alguns estudos anteriores já foi, né, pincelado várias coisas sobre isso, mas a gente sabe que Deus deu ao homem a responsabilidade de prover e de proteger, né? Lá em Gênesis, né, quando o homem já recebeu a responsabilidade de cuidar e cultivar o jardim. E aí depois a gente viu que veio as consequências do pecado, né? E eles foram diferentes para Adão e para Eva. Por quê? Porque cada um está num campo de atuação, numa arena, numa esfera diferente, né? Lá pro Adão, né? Quando Deus fala com ele, fala do suor do teu rosto, agora você proverá o pão, a terra vai produzir cardos e abrolhos, né? Então o trabalho e o dever do homem de prover agora ia ficar mais difícil. Ia ficar penoso. E a esfera principal dele aqui é a provisão, esse trabalho para provisão. E aí para a mulher, né, a consequência do pecado fala que em dor dará à luz filhos e o seu desejo será contra o teu marido. Então a esfera principal aqui envolvida na vida dela também envolvia o quê, gente? Marido e filhos. Então quando a gente pensa na feminilidade, né, bíblica, o que Deus espera de nós? Que a gente tem que valorizar o nosso lar, nosso marido e filhos, e que isso é uma prioridade dele para nós, embora ele nos dê vários outros dons e talentos, para que a gente possa atuar para a glória dele, para o crescimento do reino dele, né? E fazer tudo para o Senhor, fora essa área precisa vir em primeiro lugar. E aí a gente vê também lá em Provérbios 31, a gente gosta tanto desse texto, né, da mulher virtuosa. Até lá, a mulher e o marido, eles são honrados de formas diferentes. Isso eu nunca tinha percebido, sabia? Achei bem interessante, né? Lá fala assim, Provérbios 31, 23, né? O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades.
Ou seja, era a área de negócio, de atuação dele, de prover o sustento da casa. E aí da mulher, né, que a gente já conhece bem, o finalzinho do capítulo, os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Então, claramente aqui também, o elogio para cada um está dentro dessa esfera de atuação de cada um, de que Deus colocou em primeiro lugar, tanto para a masculinidade bíblica como para a feminilidade bíblica, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente toma decisões sobre trabalho e sobre onde alocar o nosso tempo e a nossa energia. Porque a gente sabe que Deus não colocou em nós a responsabilidade de prover. Ele nos dá talentos e a gente pode auxiliar nisso, e certamente será bênção. Mas essa responsabilidade não é da mulher, né? E a gente pode levar isso em consideração ao decidir onde eu vou gastar mais o meu tempo, onde eu vou gastar mais as minhas energias, onde o meu trabalho estará focado. E aí aqui agora com o pensamento, eu pulei um texto aqui, né? Esqueci, de Gênesis 2,15, né? Fala que o trabalho, né? O foco principal do homem, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Mas aí com esses pontos agora em mente, né? Com o pensamento ajustado sobre o trabalho, nós vemos que Paulo, ele valorizava as mulheres no mercado público e que serviam à igreja. Todavia, ao decidir como alocar nosso tempo e energia entre essas opções, Paulo desafia a mulher cristã a ter certeza que não negligenciará a sua família e a sua casa. Fazer um bom trabalho na administração da casa é uma das boas obras mais importantes que o Senhor quer que uma mulher faça. Então, não podemos esquecer disso, porque às vezes a gente tem muitas distrações e coisas que roubam o nosso tempo e energia, mas a gente não pode esquecer daquilo que para o Senhor é o mais importante. E se a gente viver isso aqui, certamente teremos uma alegria diferenciada quando a gente vive dentro do propósito do Senhor. Agora comparando o Velho com o Novo Testamento, pensando no texto de Tito aqui do Ocupadas em Casa, lá em Provérbios 31 nós temos o versículo 27, né? E aí um dos versículos lá fala: cuide bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Algumas versões falam e não come o pão, né? Da preguiça também, né? Tem essa versão também. E aí é interessante lá em Provérbios que o que é enfatizado lá da mulher virtuosa, a gente vê né, 1000 coisas que ela faz ali, né? E ela negocia, e ela faz a própria roupa, né? E tantos outros afazeres que ela faz a gente como que dá conta, né? Só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Mas a ênfase ali não está nessas habilidades todas que ela tem, né? Mas sim no fato de que ela não está centrada em si mesma. E ela demonstra isso consistentemente num coração pronto para servir a sua família e para servir o reino de Deus. Lá fala também que ela assistia, né, os pobres. Então a ênfase não está na super, né, nossa, 1000 qualidades, não. Está na mulher que teme ao Senhor. E por temer ao Senhor, ela demonstra isso no servir. Eu coloquei aqui uma observação que não está no livro, né? Esse joy, sobre serviço, né? Isso realmente é algo que me ajuda, o Espírito Santo me ajuda a lembrar sempre, né? É a palavrinha em inglês, né? Significa alegria. Então é uma fórmula para alegria verdadeira no lar, né? Quando eu coloco em primeiro lugar, realmente na minha vida, não nominalmente, né? Mas de verdade, né? Jesus em primeiro lugar. Ele todo o tempo me auxiliando, estando no meu pensamento, né? Quando eu acordo pela manhã, Senhor, esteja comigo. E é Ele que norteia os meus pensamentos, as minhas escolhas e as minhas palavras. E aí, em segundo lugar, estão os outros. Esses outros daqui não é o mundo inteiro não, tá, gente? Está pensando aqui na esfera familiar. Então, esses outros aqui são seus filhos, seu marido, a sua família ali, que Deus colocou perto de você. E em terceiro, você mesmo. Yourself, né, em inglês. Hoje, você não vai ouvir isso em lugar nenhum, a não ser na palavra de Deus.
Infelizmente, o que a gente ouve é: nossa, você está muito cansada, você precisa primeiro cuidar de si mesma, igual no avião. Primeiro você tem que pôr a máscara em si para depois conseguir salvar o outro. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos dá o exemplo de Jesus como servo, aquele que veio para servir. E ele nos deu o privilégio, como mulheres, de ter essa atitude do servir com alegria. Ele nos colocou isso em nós já, para servir aqueles que estão próximos. O meu próximo mais próximo, né? A gente fala em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o seu próximo mais próximo? É quem está com você o tempo todo, são da sua casa. É esses que você vai amar servindo por amor ao Senhor. Deixa eu ver aqui que eu estou esquecendo de passar o slide, gente. Não, tá certo. Então aqui o Antigo Testamento, ele louva a mulher que cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça, enquanto no Novo Testamento a instrui ela está ocupada em casa. Então a ideia aqui é essencialmente a mesma, né? Aqui no texto até de Tito, outras traduções, além do ocupadas em casa, você tem boas donas de casa, na Ara, eficientes no cuidado do lar, na Almeida 21. Então aqui a ênfase na palavra grega, que é uma palavra composta, né? Ela combina duas palavras, por isso que na tradução às vezes a gente tem essa diferença, né? Ela combina a palavra lar, casa, com a palavra guardar, manter. Então, na hora de traduzir para português, a gente tem essas diferenças do ocupadas, do donas de casa, mas a ideia é que a gente faça uma administração eficiente das responsabilidades domésticas. Não quer dizer que eu vou ficar em farrapos, né, fazendo faxina todos os dias da minha vida. Não é isso, gente, né? Às vezes eu posso até delegar, nós podemos ter servos, né? A mulher de Provérbios 31 também tinha servos, né? Hoje nós temos várias servas, né? A serva máquina de lavar, o servo aspirador de pó, né? Vocês têm? Eu tenho, né? Ajuda bastante. Então você pode delegar, né? Então a ênfase aqui em não dar lugar à preguiça fala sobre ociosidade, né? E aí Paulo uma vez também exortou as viúvas ociosas, lá em 1 Timóteo 5, que a gente leu o versículo. É isso, voltando aqui agora. Opa, não coloquei essa parte. E aí o ser ocioso, né, significa não estar trabalhando e nem ser ativo, né? Então a ociosidade ou preguiça não é o oposto de estar desocupado, né? Normalmente as pessoas preguiçosas, ociosas, elas estão bem ocupadas, só que com coisas sem valor. Então a gente tem que estar atenta para estar ocupadas com as boas obras que Deus nos chamou para fazer, independente de que área seja, né? Então aqui o ocupadas em casa não é só em casa, é em qualquer lugar que Deus colocou você, com seus dons, talentos e relacionamentos, que você faça as escolhas certas, não de forma ociosa. Até lá no começo de Provérbios, né, que fala da mulher adúltera, fala que ela estava bem ocupada, ela estava na esquina, ela estava na praça, ela estava fazendo um monte de coisa, ela não estava desocupada, parada, né? Mas às vezes a gente está se ocupando com coisas erradas, que roubam o nosso tempo, roubam a nossa energia e nos faz negligenciar aquilo que realmente é importante, né? Vou ler um textinho aqui, né? Deus deseja que nos mantenhamos ocupadas, fazendo as boas obras para as quais Ele nos criou, independente do lugar. Para as esposas e mães, isso significa não negligenciar as necessidades práticas da casa e da família. Para todas as mulheres, significa ser uma trabalhadora diligente, em todas as esferas nas quais Ele nos pôs para abençoar outros e glorificar a Deus. Então aqui a gente precisa de novo da ajuda do nosso grande amigo Espírito Santo, né? Na hora de examinar o nosso coração, para ver se a gente está envolvida em atividades que estão desperdiçando o nosso tempo, né? E quais atividades a gente está negligenciando por causa disso, né? Que mudanças precisam ser feitas para pôr em primeiro lugar aquilo que é mais importante? Então, são perguntas a gente a se fazer. Senhor, tem alguma coisa fora do lugar? O que é mais importante? Que mudança eu preciso fazer aqui no meu esquema, na minha rotina, na minha agenda, ou no meu coração mesmo, né?
para que o meu trabalho honre o Senhor. Estava aqui sim, beleza. Então aqui Deus quer que a gente seja intencional. Eu coloquei esse aqui para a gente ler junto, né? Mas antes disso, né? Aqui a gente tem várias faixas etárias, né? E a gente acha às vezes que o Satanás ele tá para distrair só os mais jovens, né? Não, gente, ele tá para distrair a todas nós todo o tempo, né? E ele quer confundir as nossas prioridades. E ele quer nos manter tão ocupadas ao ponto de não termos tempo de fazer aquilo que é realmente importante. Então, às vezes, a gente tem afazeres bons, não são coisas pecaminosas em si, mas que estão nos distraindo e confundindo as nossas prioridades. Às vezes tem textinhos, frases muito bonitas, gente, cheio de florzinha, né? Quando chega Dia da Mulher, então, nossa, é um festival, né? De subentendido nas frases a humilhação do homem e a super mulher cheia de mãos, que faz 1000 tarefas, né? Mas com coisas que não são a prioridade, que às vezes estão nos distraindo e nos mantendo muito ocupadas, mas nos afastando daquilo que Deus realmente quer que a gente faça, no nosso trabalho. Então, seja jovem ou idosa, solteira, casada, viúva, estudante, dona de casa ou executiva, independente da sua circunstância particular, Deus quer que você reconheça o valor da casa, que ela seja um ambiente acolhedor e favorável ao nutrir discípulos e auxiliar no crescimento deles para o reino de Deus. Vocês sabem que eu sou bem organizada, assim, eu gosto de organização, né? Mas a rotina, né, foi um aprendizado do Senhor na minha vida, né? Eu nunca fui de limpeza, assim, de limpar o tempo todo a casa, não, viu, gente? Mas de organização, sim, eu gosto de ter as coisas, né, em ordem. Mas eu preciso ver se quem está servindo quem, né? Se a rotina está me servindo ou ela está me sugando a ponto de eu ter que servir essa rotina. E aí nos seus afazeres, você também vai ter que fazer essa avaliação e essa pergunta, né? O que está servindo quem? Você quer aspirar a sua casa, quer estar tudo sempre limpinho, tanto ter o seu desejo de manter limpinho que sua casa agora não pode ser habitada, né? Porque senão as crianças vão espalhar brinquedos, né? Vão sujar, vão entrar com os pés molhados nesse dia de chuva, então é beleza, né? Mas onde está o seu coração? Pessoas são mais importantes que coisas. Não tem problema ter que passar pano de novo, gente, fica para amanhã. Então o que está servindo o quê? Né? Então a gente não pode, né, nem ter essa neurose de que não, Deus não quer que mulher nenhuma trabalhe fora de casa. Não, Ele deu talentos, deu dons, você pode trabalhar fora. Não, a casa tem que estar impecável. Não, gente. Os relacionamentos são mais importantes. O seu trabalho ali não é manter a casa um brinco, né? Mas que a sua casa reflita o caráter de Cristo para quem está habitando nela. E que seja um ponto de luz, né, para o reino de Deus. Então, se toda a sua limpeza, toda a sua ocupação em casa estiver tirando você desse que é o ponto principal, tá errado. A limpeza é boa, gente, beleza? Tudo bom? Pode continuar limpando, fazendo faxina, mas não coloque o seu coração nessas coisas. Então vamos aqui, né? Sejamos intencionais, né? O que a gente tira disso tudo, né? Sobre o trabalho. O Senhor dá muito valor para o trabalho em casa e você também deveria fazer o mesmo, né? O Senhor dá valor para esse trabalho. Então Paulo ali não está falando que você tem que estar ocupada só em casa, mas que esse é um trabalho de valor para o Senhor. Infelizmente, né, a gente vive aí em alta com a questão do feminismo, né? E elas desvalorizam, né, totalmente a questão familiar e de casa. Fala que tem uma frase lá que é horrível. Assim como as mulheres estavam andando para o campo de concentração, tipo assim, a mesma coisa para as mulheres que desejam casar e ficar em casa, né? Desdenham, desvalorizam. E infelizmente, de pouquinho em pouquinho, de gota a gota, é isso que estão ensinando para as nossas meninas na escola. Por isso é tão importante, voltando aqui para o legado da dona Flávia, né, das mulheres mais velhas instruírem as mais novas. Se a gente não ensinar, não falar o que a Bíblia diz, elas vão de pouquinho em pouquinho sendo levadas por isso aí, né? Eu mesma nasci num lar cristão, cresci num lar cristão, mas ouvi umas frases assim meio esquisitas de vez em quando, né? Do tipo, não, trabalha, estuda mesmo, que é para não depender de homem. Gente,
Essa não é a motivação. Ok, eu realmente precisava estudar, né, para ter domínio sobre aquilo que Deus colocou em minhas mãos, mas não era para depender de homem, né? Isso é uma visão feminista e está incutida em muitas coisas. Então, se a gente não falar e não instruir o que é certo, é isso que vai ficar, né? Então, a gente precisa estar atento, né? Deus dá muito valor para o trabalho em casa. Não é um trabalho escravo, não é um trabalho desvalorizado. O Senhor está vendo. Pensa que a perspectiva do seu trabalho lá, mesmo naquela coisa que você não gosta de fazer, né, tem um valor eterno, se você faz para a glória de Deus e com o intuito certo. Satanás quer distrair você, para que não faça o que é importante, usando a tática de mantê-la ocupada com coisas de menor importância. Cuidado, peça para que o Espírito Santo te ajude a identificar essas coisas de menor importância que estão roubando seu tempo. Você não consegue fazer tudo, né? Então você precisa ser estratégica sobre como usa o seu tempo e energia para poder investir na eternidade. Né? Seja intencional, pense em estratégias aqui, né? Não espera só estar esgotada para depois ficar lá, sabe? Que você está tão cansado, só quer passar o dedo, próximo story, próximo, e nisso o tempo está passando e você não está investindo no que realmente importa. É importante compreender a natureza das estações da vida, né? Aqui a gente tem jovem, solteira, casada, né? Cada uma numa época. E aí na época de educar filhos, né? Essa administração da casa acaba que exige mais, né? Da gente. Mais tempo, mais energia. E aí faz bem ajustar os nossos outros compromissos de trabalho em conformidade com esse momento, né? Então, peço sabedoria ao Senhor, né? Quando tem crianças pequenas envolvidas, né? E a gente que está perto dessas que tem crianças pequenas envolvidas, ajudar em oração mesmo, né? Para que o Senhor dê sabedoria, qual a melhor forma de administrar esse momento da vida. Administrar o que Deus lhe confiou é uma enorme responsabilidade. Lembre-se que em casa, no mercado de trabalho, em qualquer lugar, seu objetivo é trabalhar para Deus. Que responsabilidade. Então, onde você estiver, você está trabalhando para o Senhor, né? Lembre disso. Aqui eu pensei em algumas coisas também, né? Como a gente tem várias faixas etárias, as mais jovens, né? Então, orem para discernir, né? Seus dons, suas habilidades, né? Que profissão, né? Você pode exercer para que você venha servir o Senhor e glorificar o nome dele. E que essa profissão também lá na frente, de repente, facilite o seu papel de esposa e mãe, se você sonha em casar. Então, ore para que o Senhor te dê sabedoria. Que área eu vou seguir, né? Veja os seus dons, os talentos, habilidades que Deus te deu, mas já pense nessa outra área também, né? Nossa, será que isso vai facilitar lá na frente, né? As mães com filhos em casa, né? Isso aqui não é só pequeno não, porque adolescente ainda dá trabalho, né, gente? Essa é uma fase que a gente tem um número maior de tarefas, né? E quanto maior o número de tarefas, gente, mais de Cristo a gente precisa para fazer escolhas sábias. Viver na própria força, porque a gente não tem tempo para nada, é viver esgotado. Então, se você não tiver Cristo no coração, você vai acabar se inclinando para as mentiras do mundo, porque você fica desnutrida, você só está naquela correria, naquele loop, né? Aquela esteirinha de hamster, né? E aí não tem tempo nem para buscar o Senhor, para fazer uma devocional, porque não, tem muita coisa para fazer. E aí você fica esgotada, e aí se inclina para as mentiras, né? De que você precisa de tempo para cuidar de si mesma, né? Em primeiro lugar, que ninguém valoriza o seu trabalho, né? Gente, tem uma frase que eu vi esse ano que eu fiquei assim, chocada, né? De que, nossa, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Gente, o que é isso, né? Como assim amo meu filho, mas eu odeio a maternidade? Por quê? Porque a maternidade dá trabalho, porque eu tenho que me doar, porque eu tenho que servir. Mas esse é o amor ágape. Esse é o amor que Deus quer que a gente exerça, né? É se dar pelo outro, por causa do Senhor. As mais velhas, né? O reino de Deus, ele não tem aposentadoria, irmãs. Aqui é só a eternidade. Então, não pode pensar, já fiz muito pro Senhor, né? Já dei tudo que tinha que dar, já juntei várias joinhas lá no céu. Não, né? Então, pergunte, né? Qual o trabalho que Deus tem colocado na sua mão hoje? Pergunte a Ele, né?
e estejam prontas para instruir as mais novas sobre trabalho, não com a sua experiência de vida, mas com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Algumas perguntas aqui para reflexão, né? Então, qual é a visão de Deus quanto a trabalho, né? A minha visão está ajustada? Ou eu já fui levada pela Revolução Industrial e pensamento feminista que nem percebi? Qual é a minha visão sobre trabalho? Ela está ajustada? Como escolho que trabalho recebe mais tempo e atenção nesse estágio da minha vida? Vou precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque não tem um padrãozinho da Bíblia assim que vai encaixar aqui em todo mundo, né? Roupa tamanho único. Não, a gente vai precisar de discernimento, né? Hoje, no meu momento hoje, né? Qual trabalho eu vou precisar dar mais tempo e atenção? Será que estou dando a prioridade que Deus quer que dê? Ou seja, pondo foco nas áreas importantes para o Senhor? Estou dando foco nessas áreas que realmente importam para Ele? Estou determinando o valor do meu trabalho fundamentado na economia terrena ou na celestial? Eu já ouvi, né? Nossa, mas que desperdício! Você é tão inteligente. Por que largou tudo para ficar em casa? Então, como que eu vejo o valor do trabalho, né? Está fundamentada nessa economia terrena, com essa visão mundana, ou com a visão celestial, do que realmente importa para o Senhor e do que tem valor? Então, gente, essas perguntas também vieram para mim, né, esmagadoramente, que o Senhor as ajuste também, não como um peso, mas em termos de reflexão, de ajustar mais essa área da nossa vida, para que a gente não seja levada pelos ventos de doutrina, né? Que às vezes nem é doutrina ensinada, mas que a gente está sendo doutrinada sem perceber, né? E aí, por último, eu coloquei uma frase aqui de uma das autoras do livro, da Nancy, né? Fala que nossa família e casa devem apontar as pessoas para Cristo e dar-lhes uma amostra de como será a sua casa no céu. Devem ser vislumbres do céu aqui na terra. Não pela limpeza que ela tem, mas porque você tem o seu coração ajustado em Cristo, a estar ocupada em casa, naquilo que realmente importa, dando atenção aos os seus próximos, mais próximos, né? E trabalhando para o Senhor, né? Sabendo que nenhuma tarefa, por mais insignificante que seja, ela é em vão. Se é para o Senhor, se é para a glória de Deus, esse trabalho nunca será em vão. Então é isso, que o Senhor nos ajude, né, a ter o foco no trabalho, uma visão certeira, né? Aí. A gente orar. Vislumbres do céu, né? Essa vai ficar na minha mente. Que desafio, né, irmã? Que desafio, porque a gente quer dar conta da comida, da casa, da roupa, do pó, do telhado, da janela, do cachorro. Do gato. Do gato, para quem tem, né? Porque tem gente que é mais doida do que quem tem cachorro, a pessoa tem gato. E vislumbres do céu. Será que seria esse o objetivo que os meus filhos e meu marido dariam hoje para minha casa? Vislumbres do céu. Desafio, que a gente saia com essa palavra, né, Senhor? Dá sabedoria para que eu esteja ocupada em casa, de maneira que meu lar seja um vislumbre do céu, um lugar gostoso de estar. A casa da minha mãe é um vislumbre do céu. É um lugar de acolhida, de descanso. Ela não está aqui, então eu posso falar, né? Porque eu não estou puxando sardinha, ela não deve estar me assistindo. Mas é um lugar de paz. Eu falo que é o melhor resort das minhas férias, é entrar naquele portão, porque ela tem um abraço de Cristo e uma acolhida de vislumbre do céu. Que eu faça isso no meu lar, né? Que a gente faça isso com os nossos, que a gente trabalhe fora para aquelas que têm essa necessidade, mas que a gente não se esqueça do olhar principal para o lar, né, Márcia? Vamos orar para terminar. Antes de você ir embora, nós temos uns quitutes gostosos para dividir e nós temos uma lembrancinha também. Eu também queria agradecer a
Andréia, desculpa, Sair da que luz. esteve hoje com a gente, viu? Você é muito bem-vinda sempre que você quiser. É a bailarina, nossa bailarina. E vamos orar então para a gente terminar. Eu quero agradecer também a participação de vocês esse ano, né? Foi o primeiro ano que esse ministério aconteceu todo mês, alguma coisa, e depois do segundo semestre o pastor lançou a gente para a escola dominical e foi um desafio, para mim, muito grande. Para mim, muito grande mesmo. Mas eu quero ser grata a Deus, grata demais a Deus, pelo privilégio de servir ao Senhor de toda a terra, sabe, irmãs? É o trabalho. Pelo privilégio de servir ao Senhor de toda a terra, porque a gente sabe que é um trabalho penoso, enche o nosso coração de temor, mas são frutos eternos. E esse ano eu tive o privilégio de ouvir alguns testemunhos que eu sei que marcaram para a eternidade, não porque eu falei coisas que marcam, porque a gente não tem esse poder, mas porque a gente se debruçou juntas para estudar a palavra de Deus, e é ela que transforma, é ela que convence, é ela que muda, e ninguém que se debruça em cima da palavra de Deus sai da mesma maneira, né? Porque a Bíblia diz que ela vai e ela cumpre aquilo que ela precisa cumprir, ela transforma, ela lapida. Isso é um privilégio muito grande. E a gente terminou o ano com um time tão crescido, né? Quando eu falei com vocês agora no comecinho, antes do quebra-cabeça, então era um desafio para mim e para a Mônica. E aí a gente teve a Cris, vai ter, né? Olha o spoiler. A Cris e a dona Flávia e a Karen e a Lu, que chegou para somar, sou grata a Deus por isso, e a Márcia, e olha que time. Que time, né? E a Priscila, a gente chega aqui, eu chego aqui, isso aqui tá assim, ó. Por causa da Priscila. E ela não gosta de aparecer, mas é ela que prepara tudo isso aqui. E hoje de manhã eu vim aqui, peraí, vou te ajudar, Priscila. Não, peraí, ela passa com a mesa na cabeça, né? É a Priscila. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que comprou essa missão com a gente, né? E vamos orar pelo ano que vem. O que será que Deus tem para nós no ano que vem, como mulheres de Deus que querem se debruçar mais e mais em cima da palavra de Deus e extrair dela aquilo que é precioso, né? O ouro está lá no fundinho. A gente chega nele se a gente cava. E é assim a palavra de Deus. Quanto mais a gente cava, mais ouro a gente tira dela, né? Vamos orar então para terminar, né? Estou eu falando demais aqui de novo. Senhor, obrigada. Muito obrigada pela sua palavra, porque ela é preciosa demais. Muito obrigada porque o Senhor deixou registrado o que a gente precisa ouvir. É como uma carta de pai. Muito obrigada, Senhor. A tua vontade não está escondida para nós, misteriosa. Não, Senhor, ela é clara, ela está revelada na sua palavra. Nos ajuda a colocar em prática. Nos dá sabedoria, Senhor Deus, para olhar para o nosso lar como realmente te agrada, como aquilo que é importante, como aquilo que é valoroso. E esse trabalho, o do lar, por mais que o mundo diga que é exaustivo, cansativo, desnecessário ou deprimente, não, Senhor, não é. Ele é valoroso, ele é precioso, ele é nobre. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Que as nossas casas, as nossas famílias sejam mesmo vislumbres do céu. Oh Deus, que missão, vislumbres do céu. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai embora sem pegar a sua lembrancinha, tá? Então a gente tem um bombom e um marca-texto. Adivinha o que está escrito aqui? Tito 2, 1, 3, 4 e 5. A gente vai decorar, gruda na geladeira. Tá bom, meninas?